Do Tratado sobre o Benefício da Morte, de Santo Ambrósio Bispo, século IV. Levemos sempre em nós a morte de Cristo. Disse o apóstolo: para mim, o mundo está crucificado, e eu para o mundo. Gálatas 6,14. Para que saibamos, por fim, que nesta vida há morte e boa morte, exorta-nos a que levemos a morte de Jesus em nosso corpo, conforme 2 Coríntios 4,10. Pois quem tiver em si a morte de Jesus, precisa também ter em seu corpo a vida do Senhor Jesus. Atue, portanto, a morte em nós, para que também possa agir a vida. Vida excelente depois da morte, isto é, vida excelente depois da vitória. Vida excelente, terminado o combate. Nela, a lei da carne já não luta contra a lei do espírito. Não há mais em nós peleja da morte contra o corpo, mas no corpo a vitória sobre a morte. E, francamente, não sei qual tem maior força, esta morte ou a vida. É claro que atendo à autoridade do apóstolo que diz: portanto, a morte age em nós, mas a vida em vós. 2 Coríntios 4,12. A morte de um só, a quanta gente faz crescer a vida. Por isso ensina a ser desejável esta morte aos que ainda estão nesta vida, para que refuja em nossos corpos a morte de Cristo, aquela ditosa pela qual se destrói o ser exterior, a fim de ser renovado nosso homem interior, conforme 2 Coríntios 2,16, e se desfaça nossa habitação terrena, conforme 2 Coríntios 5,1, abrindo-se para nós a habitação celeste. Imita, portanto, a morte, que se separa da união com esta carne e desata os laços de que fala o Senhor mediante Isaías. Desata as cadeias iníquas, solta os laços das altercações violentas, deixa livres os oprimidos, rompe todo limite injusto. Isaías 58,6. O Senhor aceitou sujeitar-se à morte para que a culpa desaparecesse. Mas, para não ser de novo a morte o fim da natureza humana, foi-lhe dada a ressurreição dos mortos, para que pela morte se apagasse a culpa, pela ressurreição se perpetuasse a natureza. Por isso, a morte é a passagem de tudo. É preciso que passes continuamente. Passagem da corrupção para a incorrupção, da condição mortal à imortalidade, das perturbações para a tranquilidade. Por isso, não te assuste a palavra morte, mas os benefícios da boa passagem te alegrem. Pois, que é a morte a não ser a sepultura dos vícios, o despertar das virtudes? Por isso disse ele: morra minha alma nas almas dos justos. Números 23:10. Quer dizer, seja consepultada para depor seus vícios, assumir a graças dos justos que trazem no corpo e na alma a morte de Cristo.